Olá, estamos de volta com mais um Cai na Roda, hoje com a presença de Tereza Cruvinel. Tereza, queria agradecer demais sua presença aqui no nosso Cai na Roda, que é o programa das jornalistas do GGN, e gostaria de pedir a todos os nossos telespectadores que deem o like, viralizem o vídeo, eh, ajuda, gente, dos nossos patrocinadores para vocês, façam o coraçãozinho, ou seja, deixem a gente mais relevante nessas redes aí da nossa internet. Tereza Cruvinel, ela é colunista e comentarista do site Brasil 247. Ela é fundadora e ex-presidente da EBC TV Brasil e passou por grandes veículos, grandes jornais, como Globo, JB, Correio Brasiliense, Rede TV e outros. Tereza é uma das vozes que compensa acompanhar em análises, em percepções da política brasileira. Eu acho que o GGN e o Cai na Roda, né, tem muito a ganhar com a presença dela aqui hoje. Tereza, obrigada por sua participação. Você vai conversar com Patrícia Faerman, Cíntia Alves, Isabela Galvão e eu, Lourdes Nassif. E vamos para a nossa rodinha aqui. Lourdes, eu que agradeço o convite. Sempre me convidam para vir no GGN, é às 8 da noite. E às 8 da noite eu não posso, tenho Boa Noite 247. Então é a primeira vez que o horário deu certo, então venho com muito prazer bater papo com vocês. O Cai na Roda é programa de mulheres com mulheres. Mulheres dando seu recadinho aqui, ótimo, que é muito importante. Um espaço só nosso, vamos aproveitá-lo. Vamos aproveitar. Tereza, começo eu. 2022 vai ser o ano. São duas lutas que não necessariamente se dividem, que é a luta contra o último ano de Bolsonaro, já que esse impeachment está encantado, não vai sair nunca, e a luta em eleições que não vão ser fáceis, porque esgota céu aberto nas redes sociais, nos sistemas de mensagem e tudo mais. Qual a sua percepção para o próximo ano? Nós daremos conta, nós, jornalistas, daremos conta disso tudo que tem pela frente? É isso mesmo, Lourdes, não vai ser fácil, não. Eu acompanhei todas as sucessões depois do fim da ditadura, né? Nenhuma é tão complexa, tão importante, tão relevante quanto essa, né? Até porque agora não é exagero quando a gente diz que está em jogo o futuro do país, né? 4 anos mais 4 anos de destruição significaria uma ladeira abaixo, já será difícil reconstruir o que foi destruído. Você imagina podemos imaginar com mais 4 anos, né? Não será uma eleição fácil, porque não é uma eleição qualquer, né? Não é apenas alternância no poder, como outras eleições, tá? A eleição do Lula foi tão importante, a chegada de um trabalhador à presidência e tal, mas não tinha nada, assim, a democracia não estava em risco, nem o futuro, um projeto para o país. Agora não, trata-se de por fim uma experiência de extrema-direita, trata-se de isolar o fascismo que emergiu com a eleição do Bolsonaro no Brasil, né? E trata-se também de enfrentar este presidente, com tudo isso, no cargo, o que não é fácil, né? É muito difícil. Você vê mesmo num país como os Estados Unidos, com uma longa tradição democrática e tudo mais, dificilmente presidentes não se elegem, né? Já aconteceu recentemente com Trump, mas é preciso ter tido, né, ter feito um governo muito mal avaliado para um presidente não se reeleger. Então, claro que o Bolsonaro está muito mal avaliado,
mas tem a máquina, né? E a gente não pode subestimar o peso da máquina, orçamento secreto, essas verbas por aí irrigando os grotões do país, tudo isso. Então, uma eleição muito difícil. Tem isso aí que você já mencionou: jogo baixo, jogo sujo, fake news, etc, etc. E nós vamos, né, jornalistas, falou, vamos enfrentar esse desafio de cobrir uma eleição muito atípica, muito especial. Mas quero acreditar, conto do recado, que vamos fazer o melhor possível, ao mesmo tempo, né, que é acompanhar, denunciar, fiscalizar os desmandos do último período do Bolsonaro no cargo e, ao mesmo tempo, essa eleição, né, tão singular, uma eleição que, como eu repetindo-me, é uma eleição que decide o futuro, né? Vai ser difícil. Eu até não queria trabalhar ano que vem mais, sabe? Mas eu falo, olha, eu vi todas as sucessões, acompanhei todas as sucessões, como é que não poderei trabalhar na sucessão mais, né, tão decisiva? Acho que eu vou ter que fazer um sacrifício e trabalhar mais um ano. Não dá para aposentar agora, né? Pois Tereza, é. muito obrigada pela Embora, entrevista. queria mesmo ir embora, sabe? Para bem longe. E Bernardo, voltar Mas, só em 2023. mas não dá. Pois é. Tereza, esse ano nós tivemos aí dois fatos importantes, né? Em junho, o Supremo Tribunal Federal declarou o juiz Sérgio Moro parcial, o ex-juiz, né? Nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. E agora, em novembro, né? Ele se filiou ao Podemos, rasgou aí a fantasia de juiz isentão que ele tentou passar durante todos os anos de Lava Jato, se filiou ao Podemos e provavelmente vai ser o candidato a presidente, se não ao Senado, enfim. Por enquanto rola aí um clima de campanha presidencial, né? Como que você viu essa entrada do Moro na disputa eleitoral, que, aliás, começou muito cedo, né? A eleição a gente está discutindo desde já o que vai acontecer em outubro do ano que vem. Mas eu queria saber o que você pensa dessa candidatura, se você acha que vai ser uma ameaça, de fato, para o Lula, se traz o assunto da corrupção, né, o sentimento antipetista de novo para essa pauta em 2022, se o Bolsonaro corre risco de ficar de fora do segundo turno na sua visão, ou se o Moro vai ser, enfim, derreter antes de chegar ao seu objetivo final, né? Como que você vê isso? Pois é, como você disse, ele acabou de rasgar a fantasia, ele já tinha começado a assumir o que era, de fato, um agente político escondido atrás, né, em uma toga de juiz, quando aceitou o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro, né, a quem ele ajudou a se eleger com o impedimento do Lula, né? Agora, com essa candidatura, ele corresponde perfeitamente uma frase que eu gostei muito do ministro Gilmar Mendes, que ele diz, falando da Lava Jato: demonizaram a política para tentar se apropriar dela, né? Aí você vê os agentes da Lava Jato aí, não só ele, como o Deltan Dallagnol, né, se postando como candidato já, não sabe se é o deputado ou o senador, né? Mas os dois principais agentes da Lava Jato, ele, juiz, e o outro chefe da força-tarefa do Ministério Público, os dois são candidatos. Como que ele vira candidato depois disso tudo? Eu acho que, quer dizer, tem um impulso, o desejo próprio, no fundo, ele sempre invejou os políticos, né? Na verdade, o Moro queria ser político, né? Destruir o maior mito político, que era o Lula, para ele era um grande trunfo para entrar na arena política glorioso, né? Hoje eu entendo assim, que ele, no fundo, ele tinha até uma inveja dos políticos, né? Uma coisa do psiquismo de destruir a classe política, substituir por uma outra. Qual é a outra? Uma outra que vem do sistema de justiça, né? Agora, é claro que ele entra na política, ele entra nessa candidatura no Podemos por moto própria, por essa motivação que, no fundo, ele sempre teve, né? Uma motivação oculta, debaixo de todo esse discurso de combate à corrupção e tal.
Mas há forças também, forças do sistema de poder, forças do andar de cima, establishment, que desejavam um candidato mais palatável de terceira via, né, de alternativa entre Bolsonaro e Lula, e na medida em que o Dória não deslanchou, né, o Mandetta também não, outros não se afirmaram também, já esqueci quem mais, teve tanta especulação, tanta gente, né? Os outros tucanos também não, o próprio Ciro, isso. Eduardo Leite. Então, né? Eduardo Leite não ganha as prévias, o MDB fica sempre fazendo de conta que tem candidato, mas quer negociar, né? Eu acho que ele também foi impulsionado aí por forças interessadas em testar mais um nome de segunda via, de terceira via, e até que ele teve êxito. Não vamos negar que uma pessoa que se filiou ao Podemos dia 10 de novembro, né? Então, 10 de dezembro, há pouco mais de um mês, né? E está no terceiro lugar, e está se firmando no terceiro lugar, tudo bem, é um êxito. Ele está aí com seus 11%, 10%, 9%, tá, ultrapassou o Ciro, né? Ultrapassou o Ciro e está se firmando nessa posição de terceiro lugar. Agora, tem futuro? Né? Eu acho que ele tem um teto baixo de crescimento, sabe? Posso estar errada. Mas se a gente considerar que o eleitorado que está com Lula é um eleitorado que já deixou o Lula né, e voltou. Não inteira, claro que não é todo o voto do Lula, mas assim, desses 47, 48 que o Lula tem, né, tem aí uma boa parcela de eleitores que abandonaram o Lula e voltaram. E acho difícil eles agora, né, nesse momento, vão refluir para o Moro, para o algoz do Lula. Não vão. Não, acho que o eleitorado do Lula, nesse momento, ele está bastante sólido. E o Bolsonaro, embora esteja em lua minguante, né, mas ele também tem um piso ali, que é o piso do qual ele não passará para, né, ele não cairá mais, que é o da extrema-direita mesmo ali, raiz, bolsonarismo raiz, aquele povo convicto que chama de mito e tudo mais. E aí, com dois blocos sólidos, o espaço de crescimento do Moro fica estreito, né? Tem uma hora que ele vai tomar os votos do Ciro, mas o Ciro tem 5%, né? Vai tomar voto de quem? Então, acho que ele tem um limite. Tem afora as questões da credibilidade para crescer, a quem ele convence, ele que já foi declarado parcial pelo Supremo, que está tendo todas as ações da Lava Jato revistas, né, numa evidência de que ele atropelou o devido processo legal. Eu acho que ele pode convencer muito aí esses segmentos de poder econômico desejosos de um outro nome que não seja Lula nem Bolsonaro, mas o eleitorado mesmo, o povo, acho que ele não convence mais, sabe? Acho que aquele momento de mito dele já passou. Então, eu acredito muito mais no segundo turno, Bolsonaro e Lula mesmo. Tereza, aproveitando que a gente está falando aí de nomes que estão sendo testados, etc., o que falar sobre a aliança Lula e Alckmin, né? Você vê possível essa aliança? Você enxerga que é plausível e que é uma opção? Porque muitos, como a esquerda, né, está vendo, principalmente, porque a gente já escuta bastante os bastidores de partidos aí mais ligados ao Alckmin, né, o que pensam a respeito, mas a esquerda pouco fala sobre isso. Como você enxerga essa aliança, se realmente pode acontecer, se é uma opção, e como a esquerda enxergaria? Na esquerda há divisões, né? Há um setor, por exemplo, do próprio PT, um pouco raivoso dessa possibilidade de aliança com Tucano, ex-Tucano, neoliberal, isso, aquilo outro, né? O PSOL, que já esteve muito mais próximo do PT, agora também tem feito muitas críticas a essa possibilidade. Mas o que eu acho assim, que
caminhar para o centro e fazer uma aliança mais ao centro, o Lula vai fazer, sabe? E ele precisa fazer, né? Ele precisa ampliar, não só para ampliar eleitorado, ou para preencher, por exemplo, alguns estados. Há uma deficiência, né, do lulismo e do petismo em São Paulo, com o tucanato, onde o tucanato é muito forte, interior de São Paulo, muito conservador, né, por exemplo. Então, o Alckmin responderia bem a essa necessidade. Mas essa aliança, eu digo, ela pode não ser com Alckmin, ela vai acontecer. Por isso, a outra esquerda do PT, não adianta ela ficar nervosa, né? Esses dias me criticaram muito, que eu escrevi um artigo aí sobre isso, que o Brasil valia uma missa, nesse sentido de que, sabe, salvar o Brasil de Bolsonaro, livrar o Brasil de Bolsonaro, compensa uma aliança, por mais que ela não seja natural, por mais que ela tenha dificuldades operacionais, tudo mais. Bateram, não tem problema, porque o Lula vai fazer essa aliança. Se não for com Alckmin, será com outro nome. O Alckmin não saiu do PSDB ainda, os dois já se encontraram, como todos nós sabemos, as conversas prosseguem. Há uma ideia de que o Alckmin pode sair e nem entrar no PSB imediatamente, né, porque a aliança com Alckmin pressupõe esse ingresso no PSB e se filia ao PSB, né, sendo vice dentro dessa coalizão, que, na verdade, não vai ser uma coligação, parece que vai ser uma federação. Estão querendo formar uma federação, que é algo mais, né, que a lei agora trouxe, um formato recente de aliança, mas é um formato superior, eu acho, porque os dois partidos se coligam não só para disputar a eleição, mas para estarem juntos na próxima legislatura, né, parlamentar, seja como partidos de governo, seja como partidos de oposição. Se ganhar ou se perder a eleição, feita a federação, eles têm que estar atuando juntos no Congresso, né? Eu acho isso uma forma superior de aliança e de enfrentamento desse problema do nosso presidencialismo de coalizão, que é um presidencialismo, né, num sistema partidário com um mundo de partidos, mais de 30, então os votos se fragmentam, os votos para a Câmara, né, para o Senado também, mas principalmente para a Câmara, e aí nenhum presidente terá nunca mais de 20%, né, das cadeiras, e isso exige uma coalizão para governar. Então, o Lula precisará da coalizão, dessa aliança ao centro, seja para ganhar a eleição, suprir algumas lacunas. Ele até está bem de voto, tudo bem, mas ele precisará governar, né? Ainda que ele não precisasse expandir a votação, ele precisará governar, se ganhar. Então, se não for com Alckmin, porque tem problemas com o PSB. O PSB começa a exigir, aí o PT não pode lançar o Haddad em São Paulo, o PT não pode ter candidato em Pernambuco, etc, etc. Então, pode ser que não dê, que mesmo que os dois queiram, né, não se viabilize por razões partidárias. Mas, Tereza, de forma pragmática, você acha que o PT ganharia votos com essa aliança? Mas é aquilo que eu estou te falando, não se trata só de ganhar votos, né? Trata-se de expandir, por exemplo, de neutralizar áreas conservadoras da elite econômica, coisa que o Alckmin ajudaria, né? Trata-se de suprir, eu falo, essa sustentação do PT em São Paulo, que é frágil, é fortíssimo no Nordeste, mas é frágil no interior de São Paulo, uma região riquíssima do país. Agora, traz votos, você fala voto popular, talvez não traga, né? Talvez não acrescente, até porque realmente o forte do Alckmin não é voto, né? Ele perdeu 2 eleições para presidente, encolheu no segundo turno com Lula em 2006, foi muito mal votado em 2018, não é voto, né? Então, a aliança com Alckmin não passa por aí. Agora, passa, sobretudo, por neutralizar resistências, eu acho que, sobretudo, por neutralizar resistências muito fortes na elite econômica, né? Um presidente tendo contra si toda a burguesia nacional, capital financeiro, mercado, né?
Isso é complicado. E o Alckmin ele será uma espécie de embaixador nessas áreas, de, sabe, elemento neutro que pode abrir diálogo, e eu acho isso importante para quem quer ser presidente, né? O Lula sabe disso, por isso que ele está buscando. Porque voto mesmo, o Lula está no segundo turno. Hoje, se a eleição fosse hoje, o Lula estava no segundo turno e ganhando de todos, né? Então, não é por voto que o Lula está buscando uma aliança ao centro, né? Se não for com Alckmin, eu acho que ainda pode, não está descartado, não devemos descartar a hipótese da aliança com o PSD do Gilberto Kassab. Lula andou conversando com o Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, né? Embora o PSD do Kassab tenha lançado a candidatura a presidente do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também é outra candidatura de terceira via que não decolou e nem vai decolar, né? Ele não é um nome assim com essa trajetória para ser candidato a presidente, nem tem voto para isso, mas é um nome de Minas, é importante, é um liberal, é um nome que transita também em setores que o Lula não transita hoje. Poderia ser essa aliança com o Rodrigo Pacheco de vice, o PT apoiando o Alexandre Calil para governador de Minas, não é pouca coisa, né? O apoio para governador, o PSD, um partido novo, pequeno até pouco tempo, conquistar o governo de Minas, né? Seria isso também não pode ser descartado, tá? É um jogo que está aí sendo jogado. Aliança com Alckmin, PSD não está descartado, mas que o Lula vai caminhar nessa direção, vai. Aí a outra esquerda do PT vai chiar, o PSOL pode se afastar, não entrar na aliança, já esteve bem próximo de apoiar o Lula, agora está mais distante, né? Mas é uma necessidade política do Lula e não uma necessidade eleitoral. Tereza, esses dias você deu uma entrevista falando que o Brasil não voltará à normalidade democrática se a mídia não se consertar. Eu queria que você explicasse o que você quer dizer com isso, né? A mídia se consertar, e qual vai ser a postura, na sua opinião, da grande mídia ano que vem nas eleições. Se vai apoiar algum candidato ou se vai ficar mais isenta? Enfim, qual vai ser a postura da mídia? Pois voltar à normalidade significa voltar a uma realidade anterior à existência do GGN, do 247, né, de todos os veículos da mídia independente que surgiram por necessidade de ampliação de espaço de divergência, de espaço de pluralidade e tal, né? Nós tivemos na ditadura uma imprensa chamada nanica, alternativa, esses nomes aí que a gente inventa, mas por quê? Ela tinha outras razões, ela surgiu por outras razões, né? A chamada grande mídia estava muito sob censura prévia, essas pequenas publicações escapavam da censura prévia, mas depois foram alcançadas. O Pasquim foi apreendido várias vezes, Movimento, Opinião, né, jornais que também acabaram sofrendo censura, mas tratavam de assuntos que a grande mídia também, por autocensura, por comodismo, fazendo média com a ditadura, não tratava, né? Tortura, desaparecimentos, em suma, violências políticas todas que eram cometidas, etc. Ou também econômicas, né? Teve muita denúncia econômica de escândalos ou de coisas erradas na área da economia que a imprensa alternativa é que trazia isso, mas era outra realidade. Já a mídia independente da qual fazemos parte aqui, todas nós, ela já surge por conta de uma deformação da imprensa tradicional, né, a partir da posse do Lula, né?
entre 85, digamos, se a gente falar que a ditadura acabou em 85, é que a ditadura foi acabando assim aos poucos, né? O AI-5, que ontem fez 53 anos de edição, o AI-5 acabou em 78, né? Então, foi um pedaço da ditadura, acabou bem antes do fim dos governos dos generais, né? Mas se a gente tomar como 85, o ano em que Tancredo foi eleito, o primeiro presidente civil, de 85 até 2003, a postura, né, o comportamento da mídia tradicional era muito semelhante à imprensa liberal, os jornais liberais do mundo, né? Tinham suas preferências, tinham seus compromissos econômicos, suas ideias, etc. Mas havia pluralidade nas redações, né? Havia espaço para o contraditório, conflitos, exatamente porque o conflito refletia, né, essa necessidade, o conflito entre a direção, né, a gente chamou aquário, e que representa os donos dos jornais, e a redação, que eram os jornalistas propriamente. Ali, às vezes, você tinha conflitos graves, demissões, algumas perseguições, tal, mas tudo dentro de um padrão do tolerável, de uma imprensa que tem dono, né? Ou nas televisões que são concessões, mas estava dentro de um padrão assim, de observância de mandamentos muito importantes do jornalismo, como ouvir outro lado, a apuração, o rigor na apuração dos fatos, compromisso com a verdade, o desmentido quando erra, porque todo veículo pode errar, né? E isso tudo foi saindo de cena, porque, a partir da posse do Lula, né, eu acho que há uma transfiguração em partido de oposição, né? A mídia toda vira um grande partido de oposição ao Lula, especialmente a partir disso, 2004, quando aquele caso Valdomiro, né, o primeiro escândalo de corrupção do governo Lula, aí tem uma festa na imprensa, vamos pegar o Zé Dirceu, né? Que o cara era assessor do Zé Dirceu. 2005, Mensalão. Depois, a reeleição do Lula, houve uma campanha terrível, a mídia se engajou de forma muito explícita contra a reeleição do Lula e a favor do Alckmin, que foi para o segundo turno, né? Vocês são todas muito jovens, isso tem muito tempo. Olha, na véspera da eleição, dessa eleição, do primeiro turno dessa eleição de 2006, em que o Lula disputava o segundo mandato, caiu um avião, né? Caiu um avião com 156 pessoas, o avião da Gol. E essa notícia ficou em absoluto segundo plano, porque o importante para a mídia naquele momento era noticiar que uns aloprados do PT, como chamou o Lula, foram presos nesse hotel aí de frente ao aeroporto de Congonhas, com mais de R$1 milhão para comprar um dossiê contra os tucanos, lambança, né? E esta lambança foi explorada, assim, a televisão brasileira passou o dia da véspera da eleição mostrando uma imagem, uma pilha de dinheiro dos petistas que queriam comprar um dossiê, papapá. E tudo que o Lula, todas as pesquisas diziam que o Lula ia ganhar em primeiro turno, e ele não ganhou, porque essa ofensiva midiática da véspera da eleição surtiu efeito. E a queda do avião da Gol ficou em segundo plano. Só depois é que se ter uma cobertura à altura do acidente, porque ali tinha que delendar a vitória de primeiro turno do Lula, né? Então, é isso. Houve uma transfiguração, houve um engajamento. Aí depois veio Petrolão, Lava Jato, Sérgio Moro, campanha contra a política em geral, o antipetismo se tornou uma bandeira da mídia e com o engajamento voluntário de muitos jornalistas, né? Não era mais servidão obrigatória, teve uma servidão voluntária aí nesse negócio de engajar-se contra uma força política, e o que eu condenaria
se fosse outra também, de direita, de extrema-direita, de esquerda, de extrema-direita não, vamos deixar isso para lá, né? Mas se fosse um PSDB, se fosse qualquer uma, né? Eu acho que, sabe, não pode a mídia eleger como seu inimigo um partido político legítimo, ou um político, né, que está dentro do jogo democrático, né, dentro das regras. Então, voltar ao normal é isso, né? Voltar a valorizar a apuração, não ter um inimigo a combater, né? Porque se a imprensa tem um inimigo a combater, aí é o seguinte: olha, não vamos apurar bem essa matéria, não, senão ela vai cair. E essa matéria é boa porque é contra o nosso inimigo, né? Não vamos dar espaço para o outro lado falar, porque o outro lado é do nosso inimigo, né? Não vamos, sabe, corrigir que essa matéria nossa está errada, a gente errou na apuração, porque isso seria dar a palmatória, a mão palmatória para o nosso inimigo, né? Aí não pode, né? Não dá certo. Isso não ajuda a democracia, isso vai dando no que deu, né? Em Lava Jato, em demonização da política, todo o processo contra o Lula com o objetivo claro de tirá-lo da disputa. Então, é o seguinte: o nosso inimigo vai sair, a forma de tirar nosso inimigo da disputa é apoiando a Lava Jato e tal e tal. E deu no quê? Deu em Bolsonaro. Deu em Bolsonaro, que está aí mandando bater em jornalista, né? E ameaçando tomar concessão da TV Globo, porque ele não gosta, né? Por isso que a concessão podem ser retomadas, podem ser cassadas, mas tem lei, tem regra, né? E tem que o Congresso aprovar. Então, voltar ao normal seria isso. A imprensa se comportar, né, à moda antiga, né? Moda antiga é uma forma ruim de falar, porque os tempos mudaram tanto, tem redes sociais, tem isso, mas ela se comportar como uma mídia democrática, né, que pode declarar seu voto, deveria declarar seu voto, como fazem jornais de outros países, mas separar o que é informação do que é a opinião do seu veículo e garantir um mínimo de equilíbrio na cobertura de uma eleição, né? Agora, você perguntou também como eu acho que ela vai se comportar. Eu tive mais cedo, assim, depois da derrocada da Lava Jato, derrocada do Sérgio Moro e tudo isso que se passou, o próprio conflito entre a mídia e o Bolsonaro, a impressão de que nessa eleição ia haver uma correção de rumo, que a gente ia ter o conjunto da mídia, como eu digo, voltando aos mandamentos, né, mais sagrados do jornalismo. Mas eu estou achando que não, né? Porque a gente está vendo nos últimos meses aí, algumas, na medida em que o Lula está se afirmando como candidato favorito, a gente está vendo, né, de volta e meia o retorno daquelas condutas. Por exemplo, o boicote à viagem do Lula pela Europa, né? Só depois que os veículos independentes e a própria mídia europeia deram muito destaque é que a grande mídia brasileira começou a mostrar, né, a viagem do Lula pela Europa. Agora, eu acho que foi diferente com a Argentina, esse episódio lá, que o Lula foi muito ovacionado e tal. Acho que teve até uma cobertura mais equilibrada. Mas a gente volta e meia vê Olha, teve um editorial do Estadão dizendo que o PT é culpado do Bolsonaro estar aí, não ter sofrido impeachment e disputar a reeleição, né? Como se não houvesse o Arthur Lira, antes houve o Rodrigo Maia, que sentava em cima dos pedidos de impeachment, depois o Arthur Lira e também o Centrão, porque ainda que o Arthur Lira colocasse para votar um pedido de impeachment, o Centrão ia derrotar, né? Mas era um editorial louco, porque o PT é culpado de não ter havido impeachment, que não fez força nas ruas nem no Congresso, né? Então, que o PT teve uma participação pífia na CPI da Covid, que é mentira isso. Então, a gente fica vendo coisas assim que não animam a pensar num retorno ao que eu chamaria de normalidade da mídia. Mas talvez fiquem no meio termo, né? Assim,
não chegue a tanto como no passado, né? Tereza, existem formas e formas de você deixar desimportante uma notícia em relação ao candidato que você não quer apoiar. Por exemplo, outro dia a cobertura do Jornal Nacional deu 20 segundos, e eu li isso, uma análise da Eliara Santana, belíssima, 20 segundos para o Lula e deu exatamente 20 segundos para o Moro. Ou seja, as duas opções, ou seja, se mostrando equilibrada na colocação, na notícia dos candidatos. Acontece que Lula estava se encontrando com um chefe de Estado, estava na Argentina, e estava sendo ovacionado, como bem você falou, e estava sendo recebido com honras de chefes de Estado também. E o Moro foi num jantar com apoiadores uma coisa menor, uma coisa pré-campanha, e foi uma. Ou seja, tiveram exatamente o mesmo tempo, mas dar o mesmo tempo a duas coisas que têm peso diferente. Uhum. Ou seja, a maneira de minimizar a importância do candidato que você não quer apoiar é dar a ele uma cobertura pífia que não demonstre a importância daquilo que está acontecendo. Você acha que, por mais que a mídia tente voltar à normalidade, que você mesmo não acredita, mas por mais que se tente voltar à normalidade, você acha que o que construir em termos, o que desconstruir em termos de notícia, em termos de política, em termos de importância de determinados personagens, você acha que tem retorno? Você acha que dá para a gente retomar alguma coisa que seja em tão pouco tempo? Você acha que dá para acreditar em qualquer passo que dê em direção ao retorno da normalidade jornalística? Eu acho que vai ter um faz de conta, sabe? Assim como você muito bem exemplificou com esse acontecido aí. Eu acho que haverá um esforço de dissimular, né, a antipatia, a grande rejeição que eles têm pela hipótese da vitória do Lula, com essas coisas aparentes, né? Mas o jogo vai ser o mesmo. E, num segundo turno, aí é que a gente vai ver, né? Já pensou o segundo turno, Lula e Bolsonaro? O que fará a mídia, né? Ela vai continuar fazendo um faz de conta, sim, dando o mesmo espaço e tal, mas eram coisas absolutamente de grandezas bem diferentes, né? A participação de Lula no Dia da Democracia na Argentina e o ato corriqueiro do Moro, as coisas de grandezas diferentes que mereceram a mesma cobertura. É um faz de conta, né? Eu acho que eles vão ficar muito no faz de conta. Mas haverá, acho que também, outra coisa que eu acho que não vai, sabe, Lourdes? Eles não vão ser muito homogêneos assim. Na caçada ao PT e ao Lula, eles foram bem homogêneos. Folha, Estadão, Globo, todos, e se foi, né? Agora eu acho que vai ter, sim, tem uma diferença. Eu acho que talvez alguns veículos, eu acho, por exemplo, o Estadão, ele está em campanha aberta para dizer que Bolsonaro e Lula são iguais, né? O tempo todo tem editoriais, matérias e coisas assim. Eu acho que talvez eles não vão. A Folha, eu acho que vai tentar recobrar um pouco mais a sua mística do passado, né, de jornal democrático e tal. Em suma, eu também não sei, não, sabe? Mas o que a gente está podendo observar, né? Agora, de vez em quando você vê coisas assim. Eu vi, nas últimas horas, teve um espaço na Globo News importante em que o advogado Cacai, que é um crítico da Lava Jato, né, desceu a lenha ali no Moro, na Lava Jato, com a competência jurídica que ele tem e tal, coisas que não é para nós fazermos, né? Mas abriu-se um espaço para um ataque, para uma crítica muito contundente à Lava Jato, do Cacai, né?
Você tem, por exemplo, a Miriam Leitão fez uma coluna se desvinculando do Moro, né? Tipo, eu não tenho, sabe, eu não tenho nada com isso, e apontando que ele não tem projeto, que não se conhece as ideias dele sobre nada, sobre economia, sobre meio ambiente, sobre isso, aquilo outro, que ele é um candidato balofo, vazio, né? Também são sinais, né? Há muitos sinais contraditórios aí, não é? Eu acho que a gente vai ver na prática para onde que vai a mídia. Eu não, digamos, não ouso ter essas respostas, não está parecendo isso, nem que ela vai voltar a ser tão partido político de oposição como foi, né? Tão parcial, tão engajada, mas também não vai ser, sabe, não vai recobrar uma prática muito democrática, e o equilíbrio não será também louvável, assim, voltamos ao normal, né? Acho que vai ficar ali numa terra do meio, vamos ver. Isso aí a gente tem que ver. Ainda não sabemos mais o que é voltar ao normal, né? O que é normalidade agora? Foi tão dispendiada a nossa... Pelo amor de Deus. Talvez, claro que nada vai ser como antes, né? Exatamente como antes, não. Até porque tem esse outro mundo aí também de os online, que naquele, né, já não eram a mesma coisa, as redes sociais, a força da internet. Igual eu estava falando, censura. Vocês não estavam falando ontem sobre AI-5, censura prévia. Hoje seria impossível haver censura, né? Como é que uma ditadura ia impor censura prévia no tempo da internet? Você põe a notícia e já apertou o botão, já publicou. Não dava para fazer censura, né? Como eles punham o censor dentro da redação, grifando matéria, riscando de vermelho. Essa não sai. Não podia ter... Hoje seria impossível uma censura nos moldes da ditadura. No entanto, nós temos os algoritmos, temos as fake news, temos várias outras formas de desinformação, né? Não se censura você desinformava omitindo a informação. Agora se desinforma distorcendo ou mentindo. Então. No fim dá no mesmo, né? Dá no mesmo, aprimorar a censura. Tereza, se as meninas quiserem, eu estou acho que pulando. Posso falar? Vou fazer uma perguntinha, então. É que eu acho assim, esse é o nosso último programa do Cai na Roda de 2021, e eu acho que mais importante do que fazer balanços deste ano é a gente realmente pensar no dia de amanhã, né, em 2022. E aí eu queria insistir no tema das eleições, porque logo no começo desse ano, Tereza, um dos temas que preocupava, inclusive, a classe política era o resultado das eleições do ano que vem, de uma possível tentativa de golpe do presidente atual, né, que ele já falava que as urnas eletrônicas não funcionam, etc., ele não vai aceitar o resultado eleitoral, e depois ele recuou, mas só por conta de uma ampla reação popular, né. Recentemente, o ministro Barroso, ele disse que essa questão das urnas já é algo superado, né, já é um tema superado, que já não haverá mais esse tipo de desconfiança. Eu acho que ele acredita que o presidente não terá essa desconfiança, não sei. Mas com toda essa tua experiência na trajetória política, de coberturas eleitorais, Tereza, essa imprevisibilidade do Bolsonaro, ela pode ser antecipada? A gente pode prever algum tipo de... alguma tentativa, algum movimento aí dele para o ano que vem, de tentar derrubar o resultado das urnas, etc.? Pois sabe-se lá, essa é a pergunta difícil. A gente nem falou, né, quando nós falarmos acho que foi a sua pergunta no início, a eleição, a gente acabou não falando de que também do fator econômico, né? Vai ser um ano muito difícil. É o ano em que nós temos brilhando uma luz, a única luz que nos restou, que é a eleição, porque impeachment, cassação de chapa, isso tudo já foi para o beleléu. Só nos restou a eleição, e num cenário econômico muito difícil, de recessão, desse desemprego que não cede, economia estagnada, juros altos, inflação alta, um quadro que não ajuda o Bolsonaro, né? Mas de jeito nenhum, em que as pessoas estão focadas nessas questões, né? O Brasil a fome está campeando nas ruas das cidades brasileiras a olhos vistos, né?
E isso reforça a percepção da derrota do Bolsonaro, porque da economia não vem nada que o ajude e todas as pesquisas dizem que as pessoas, o que mobiliza elas em relação à eleição é como sair dessa situação econômica e social, né? Aí tá, ele parou de falar em golpe, em urnas eletrônicas e tal, teve todo esse trabalho, até militares participando da comissão de verificação, né, de avaliação técnica das urnas e tal. Mas o Bolsonaro, assim, a gente sabe que, né, o que ele fala não se escreve, e a conduta de hoje pode não ser amanhã. Ele está, nesse momento, o conflito com o Supremo, depois dessa pausa de 3 meses aí, o conflito está se abrindo de novo. Tem ali uma irritação enorme com Barroso, por causa da questão aí do passaporte vacinal, que o Barroso peitou o governo, né, na verdade, para obrigar a exigência. A briga com o ministro Alexandre, por causa do novo inquérito, esse pedido pela CPI da Covid, que é por conta daquela fake news do Bolsonaro de que vacina da AIDS, né, leva à contração de AIDS. Então tem um clima. Amanhã nós vamos ver um climão lá no Supremo, né? Vai ter um climão ali, porque o Bolsonaro não tem atestado de vacina, o atestado vai ser exigido na posse do ministro André Mendonça, né? Como é que o Bolsonaro vai, né? Ou então levar um exame de Covid de 72 horas, diz que ele não quer levar, em suma. E vai ter um clima de tensão, não vai ser bom essa festa lá amanhã. Mas diz que vai ser muito rápida, exatamente, os que já decidiram, o Fux já decidiu que vai ser bem rápido, para não ter muita marola, né? Então, está esquentando de novo esse conflito entre poderes. Talvez já se preparando, o Bolsonaro já criando o ambiente para ele retomar o golpismo. Ele voltou a falar em jogar fora das 4 linhas da Constituição se o Alexandre de Moraes insistir nesse inquérito, o de vacina provoca AIDS, essa fake news aí. Eu não sei se ele vai aceitar o resultado da eleição. Eu tendo a achar hoje que ele não tem base para um golpe, né? Porque é um golpe não aceitar o resultado da eleição, né? Ele teria que ter apoio militar para isso, né? Talvez aí de forças policiais e tal, mas eu não vejo que ele tenha essas condições hoje, sabe? Para repetir Trump, para, sabe, fazer uma invasão de Capitólio brasileira, só que o Capitólio aqui é o Supremo, né? Não vejo clima para isso, não, sabe? Eu acho que ele acabará colocando o rabo entre as pernas e indo embora. Mas isso aí pode ser só um otimismo, né? Eu acho que a gente não deve descartar a hipótese de ter uma reação à la Trump, né? Não devemos descartar e ficar tudo em berço esplêndido, não. Mas não creio. Eu acho que ele vai caminhar direitinho para o lugar que a história reserva para ele. Agora, vai tentar muito também alguns acordos aí para proteger, né? Eles têm muitos crimes, né? A família tem crimes demais para responder, né? E isso é um problema dele, simplesmente ser derrotado e ir embora, né? Esse é um grande problema. Aceitar passivamente a derrota, porque significará cadeia para alguns, né? Talvez para ele. Então, por isso também a gente não pode subestimar a hipótese da reação. Também por isso, né, por essa incerteza, é que a eleição é tão singular, né, tão complexa. Nós nunca tivemos uma eleição, aí tivemos o Aécio contestando o resultado da Dilma, né? Mas antes disso, nunca, né? Estou falando sempre depois da ditadura, né? Nunca tivemos. Agora, que ele pode fazer? Ele vai dar um golpe com apoio de quem? E como nós não sabemos realmente o que pensam esses militares brasileiros, fica muito difícil a gente fazer prognóstico assim. Dizer, o Bolsonaro hoje não tem apoio das Forças Armadas, né? Tem tem um número grande de militares, mas quase todos da reserva com o Moro, né? O que reflete uma divisão ali dentro.
das Forças Armadas. Mas sem baioneta não se dá golpe. E as polícias militares nos estados? Porque a Ele polícia é muito inclinada a ele. Ele tem isso. Mas isso sempre depende, no momento, de um governador, né? Um governador também é sempre capaz de botar ordem, não permitir que uma polícia se bandeie para um golpe, né? Ele tem instrumentos para isso, né? Um governador tem instrumentos para controlar a sua polícia, a não ser em casos extremos de absoluto descontrole. Então, não creio assim que todas as PMs do Brasil vão entrar num golpe e não vai ter reação nenhuma. Não vai ter governadores, não vai ter um Dória em São Paulo, não vai ter um Rui Costa na Bahia, não vai ter tantos outros aí. Mesmo aquele governador de Minas, meu estado, está dizendo que não vai apoiar o Bolsonaro, que era bolsonarista. Enfim, esses são os mistérios que nos esperam e que a gente tenha muita força, né, para conseguir enxergar. Se não com antecedência, mas pelo menos na hora, né? Na hora. Eu acho que, por exemplo, o golpe do Bolsonaro só não saiu porque as instituições, incluindo a imprensa, o Supremo, boa parte do Congresso, tudo, houve muita percepção, sim, digamos, muita marcação em cima dele, né? Então, o 7 de setembro não aconteceu, mas o Bolsonaro queria um golpe em 7 de setembro, né? Sem dúvida que faltaram as condições. E a história reconhecerá que o Supremo Tribunal Federal resistiu, né? O Fux, com toda a tibieza que ele tem em alguns momentos, mas na noite de 6 para 7 de setembro, o Fux falou: vou chamar as Forças Armadas para garantir o Supremo, para evitar a invasão do Supremo. E aí os militares ficaram numa saia justa, né? Eles iriam... se eles aceitam uma convocação do Supremo para proteger um poder da República, era contra o Bolsonaro, né? Contra o povo do Bolsonaro. E isso acabou levando a Isso não está bem contado ainda. Eu também não sei essa história inteira, mas isso é que levou a um acordo que, no meio da noite, a Polícia Militar de Brasília mudou de conduta e passou a reprimir aqueles que estavam ali furando o cordão de isolamento para invadir o Supremo. Então, eu acho que em 7 de setembro tivemos lucidez, né, para resistir, né? Eu falo tanto das pessoas como das instituições e tal. O campo democrático do Brasil. Vamos ver se atravessamos esse ano aí também. Vamos ver se atravessamos o último ano do Bolsonaro, né? Com um mínimo de perdas também para o país, né? Vamos ver se ele consegue destruir menos. Eu acho que ele vai ter menos instrumentos. Ele não vai privatizar os Correios, ele não vai privatizar a Petrobras, ele não vai privatizar a Eletrobras, ele não vai aprovar a PEC 32. Eu acho que assim, eles estão num populismo tão deslavado, sabe, que agora é garantir reeleição dele e dos dele, né, o povo do Centrão e tudo tal, que eles abandonaram a agenda neoliberal, sabe? Eles não... Você vê que está ficando tudo para depois. Essa semana, eles só querem duas coisas: terminar a PEC do precatórios, para garantir o Auxílio Brasil, que dá voto, e aprovar o orçamento do ano que vem, com muita emenda de relator, emenda secreta, para distribuir muito dinheiro para o povo do Centrão se eleger e puxar voto para o Bolsonaro, é claro, nas bases, né? Eles vão fazer só isso essa semana. Eles não querem mais nada com a agenda neoliberal. Mas daí perde a sustentação do Deus mercado. Pois o mercado já está perdido, não sabe o que fazer. O mercado está perdido. Está perdido. Eita. Eu não sei, parece que a Cíntia travou. Cíntia? Não. Não travou, não. Achei que a Cíntia tinha travado. Eu não sei se você quer fazer a pergunta, porque eu já ia atropelando aqui. Vou fazer a última, então?
ou a gente estende mais um pouquinho, não sei. Mas eu acho que não dá para a Tereza passar por aqui sem falar da situação da comunicação pública, né? Tem um tempo atrás, umas semanas, que a gente entrevistou aqui no GGN o Sérgio Gabrielli, e o Nassif perguntou para ele se depois de todos esses anos de Temer e Bolsonaro, num eventual governo Lula, daria para recuperar o que foi feito na Petrobras. Então, eu quero transformar essa pergunta para a Tereza, né? Se depois de Temer e Bolsonaro, no eventual governo Lula, dá para recuperar a comunicação pública, a EBC, os canais da TV Brasil, enfim, tudo que foi desmontado até agora. Bem lembrado. A EBC está lá em greve, né, por conta dos muitos problemas que tem lá dentro e também do reajuste salarial, que eles nunca mais tiveram e tal. O desmonte prossegue, mas também dentro dessa história de, sabe, eles agora só pensam na eleição e abandonaram a agenda neoliberal, aquela coisa de privatizar a EBC também eu considero fora de pauta. Até porque era inviável, né, esse negócio de privatizar uma empresa de comunicação, complicado, porque os canais não podem ser privatizados, eles têm que ir para a licitação de outorga, né, voltar para o Ministério das Comunicações. E o que a EBC tem, até porque não teve investimento, desde a minha gestão, não teve mais investimento em equipamento, sabe, modernização, tecnologia, está tudo muito sucateado, não acreditava muito na privatização. Mas ele fala em extinção ou privatização, e o governo está acabando, e ele não fez uma coisa nem outra, não vai fazer ano que vem, até porque ele resolveu tirar proveito, né? De usar os canais da EBC como plataformas governistas e não públicas, né? Eu quero acreditar que, sim, eu não vi, o Lula ainda não falou sobre isso, ele falou sobre regulação e teve todo aquele problema, né? A mídia reagiu muito, depois ele disse que ele fez um ajuste no discurso, dizendo que não, regulação da mídia é um debate que precisa ser travado, mas não é uma proposta de governo. Ele não falou da EBC, mas eu já conversei com ele em outro momento, tempos atrás. Olha, eu acho que a EBC é preciso estar no programa de governo a reconstrução do sistema público de comunicação, que é uma previsão constitucional, né? Então, eu acho que no governo do Lula, sim, teria esse compromisso. Ele terá esse compromisso de reconstruir, e não vai ser fácil, né? Tem que começar corrigindo a lei, porque eles deformaram completamente a lei que nós aprovamos em 2007, né? Tirando dela elementos importantes que caracterizam a comunicação pública, como conselho curador, mandato, autonomia editorial, outras coisas. Agora, outros candidatos eu não sei, né? Porque o Ciro parece que não é simpático à ideia da comunicação pública, também está ali, nesse momento, está em quarto lugar. O Bolsonaro vai, se fosse reeleito tal, ele ia retomar a ideia de privatizar, de extinguir. Quem mais, né? Moro, tal. Eu acho que só assim, no governo, no eventual governo do Lula, sim, a EBC pode ser reconstruída. Dentre os candidatos que estão aí, porque você não tem ninguém comprometido com isso, né? Então, Tereza, estamos chegando ao final aqui da nossa prosa. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Para a gente foi uma honra tê-la conosco. Foi muito bom mesmo, foi muito bom conversar com você. E eu ia falar para você, GG, eu sempre falo, o GGN está de portas abertas, sempre que quiser falar alguma coisa, amplificar a voz. Mas nós estamos no mesmo campo, no mesmo campo da comunicação. Então, vamos trocando figurinhas, como sempre, entre redações aí que se complementam de alguma forma. No fundo, nós suprimos a ausência de comunicação pública no Brasil. A mídia independente, de certa forma, ela supre essa lacuna, né? Claro que não completamente, porque nós não fazemos radiodifusão, mas eu acho que cumprimos, assim, de certa forma, esse papel. Um país que não tem comunicação pública, né? Todas as democracias do mundo têm o sistema público,
Não, mas eu que agradeço, eu achei a prosa boa, quer dizer, eu falei mais, né? Mas vocês perguntaram as questões fundamentais, abordaram as questões fundamentais, nem para todos eu tenho resposta. Agradeço a vocês e desejo a todo mundo, né? A todos nós, muita luz, muita energia, disposição para o ano que vem. Vamos trabalhando e vamos trocando nossas figuras. Perfeito, perfeito. Meninas, obrigada. Obrigada, Tereza. Tchau, Tereza, e até mais. Então, ano que vem a gente volta, até fazemos outro Cai na Roda, tá? Já fazer a análise do ano. Com o ano rodando. Perfeito, então, fechou. Ano bom para vocês todos, então. Obrigada. Tchau, gente.